Então vamos lá, pessoal. Vamos a mais uma questão, tá? Que foi cobrada na prova do Enem. E essa questão, ao meu ver, tá? Opinião pessoal, foi a questão mais complexa que caiu na prova do Enem do ano de 2019. Eu acho que muitos alunos tiveram dificuldade nessa questão, mas a dificuldade ela não está atrelada à quantidade de conta ou ao tempo que você levaria para resolver essa questão. Talvez levaria um bom tempo para você raciocinar o melhor caminho possível, mas a quantidade de cálculos que nós iremos fazer aqui, eles são bem pequenos, são curtos aí, tá? Isso até evidencia que nem sempre uma questão complexa, ela necessariamente tem que ter uma conta, um cálculo extenso. E vice-versa, né? Uma questão é fácil, a continha ela é pequena. Isso aí não tem muito a ver, muitas vezes, na matemática, tá? Essa questão aqui envolve análise combinatória, tá? Algumas restrições que nós deveremos cuidar. E eu vou mostrar para vocês aqui a maneira que eu encontrei para explicar para vocês, a maneira que eu acho menos difícil. Ou a gente pode pensar em maneira mais simples para nós entendermos essa questão. Beleza? Vamos lá? Primeira coisa, então, vamos fazer uma leitura correta e que a gente tenha um bom entendimento do que está acontecendo. Olhem só, durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, beleza, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos, tá? Então aqui nós temos o que eu chamo de uma restrição, ó. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos, tá? Aí vem a pergunta clássica, né? De quantas maneiras diferentes ou distintas podem ser formadas essas 4 duplas? E nós temos aí embaixo as alternativas, tá? Gente, eu acho que a melhor maneira de nós resolvermos uma questão como essa daqui, abordarmos, atacarmos uma questão como essa, é você colocar ali alguns risquinhos que você consiga identificar as 4 duplas. Todo esse entendimento geométrico, tá, irá formar aí um entendimento, vamos dizer, uma compreensão para você atacar a resolução correta. Olhem só, então o que eu faria nessa situação? Eu já deixaria aqui, por exemplo, ó, preparado os 4 campos aqui, ó. Na verdade, as 4 duplas, né? São 8 campos aqui, são os 8 jogadores. Até poderíamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que nós tenhamos aí os 8 amigos sendo representados pelas primeiras 8 letras do nosso alfabeto, tá? Por exemplo, aqui e H. Joia. E aí vamos supor que o A e o B, tá? Eles sejam justamente os canhotos. Vamos supor isso daí, tá? Beleza. Bom, aí, gente, o que acontece? Nós temos aquela restrição que eu grifei ali, ó. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 canhotos. Eu começaria atacando essa questão justamente nessa restrição, porque senão a gente vai começar a calcular uma quantidade de duplas aí, e uma dessas quantidades de duplas seriam formadas justamente pelos 2 canhotos. Isso a gente não quer que aconteça. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa primeira posição aqui, eu vou botar o primeiro canhoto e para garantir, eu já vou, que os canhotos não estejam juntos, né? Eu já vou colocar o segundo canhoto aqui, ó, fazendo parte da segunda dupla. Bom, aí eu já vou perguntar aí para vocês o seguinte, quantas possibilidades nós temos para colocar naquela posição que nós temos ali? Ou seja, o companheiro do canhoto A. Bom, que não pode ir ali? Nós temos, no caso, 7 possibilidades, né? Para ser parceiro ali do A. Só que não pode ir o canhoto B. Então, sobrarão ali 6 possibilidades. Beleza? Bem tranquilo nesse momento aí, então. Aqui nós vamos ter 6 possibilidades. Agora, nessa outra posição ali, gente. Quantas possibilidades nós temos? Bom, ali não pode ir o canhoto A. Não pode ir o B, claro, porque o B já está ali. Então, sobrariam 6 possibilidades também. Não. Já temos um parceiro de dupla para o canhoto, no caso, designado pela letra A, né? Então, irão sobrar outros 5 amigos ali, ou seja, 5 possibilidades para ser o parceiro do canhoto B. Concorda comigo? Então, vamos colocar isso daí. Ó, então aqui nós vamos ter 5 possibilidades. Beleza? Agora o nosso foco, a nossa atenção, estará voltada justamente para essas duas duplas aqui
restantes. Bom, para essa dupla aqui, ó, o que acontece? Vamos supor, né, vamos imaginar a seguinte situação. O parceiro do A seja, por exemplo, o C. Vou escrever aqui embaixo para você ver. Ó. Vamos supor que o A, então o parceiro aqui, ó, seja o amigo C. E o parceiro do B, vamos supor que nós tenhamos aí o parceiro do B, o amigo D. Ou seja, sobraram ali o E, o F, o G e o H. Beleza? Agora, com esses 4 amigos aí, quantas duplas a gente pode formar, no caso, dupla, né, de 2 jogadores? Quantas duplas a gente pode formar restantes ali, ó, tá? Então, primeiro o que acontece, gente? É importante falar o seguinte, que se eu pegar para formar uma dupla, o jogador o E e o F é a mesma coisa que o F e o E. Concorda comigo? Então, fica bem claro que é uma questão de combinação nessa situação. Tá? O EF ou FE é a mesma dupla, ou seja, a gente troca de posição e continua a mesma coisa. C de continua mesmo, C de combinação. A ordem não importa nessa situação. Tá? Então, para formar essa dupla que está aqui, nós temos 4 jogadores, ou seja, para essa situação, nós teríamos uma combinação, o quê? De 4 jogadores e escolheremos 2 deles. Beleza? Quanto é que dá isso daqui? Ó? Bom, a gente sabe que o numerador é o maior número, é o 4 fatorial. O denominador vai o menor número, que é o 2 fatorial. E vai também a diferença. 4 menos 2, opa, aparece outro 2 fatorial que nós temos ali. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resultado é 24. E denominador aqui, ó, 2 fatorial é 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. 24 dividido por 4. Temos aqui 6. Tá, pessoal? 6 possibilidades de formação para essa terceira dupla que nós temos aí, 6 possibilidades. Agora, quantas possibilidades restarão lá para a última dupla? A gente pode até pensar da seguinte forma, né? Sobrarão aqui quantos jogadores, gente? 2 jogadores e nós deveremos escolher 2 a 2, ou seja, aqui nós vamos ter uma combinação, tá? De 2 jogadores escolhidos 2 a 2. Isso daqui, gente, na combinação, quando nós tivermos números iguais aqui, ó, o resultado é 1, ou seja, o que resta ali é uma única possibilidade. Como assim uma única possibilidade, Ferreto? Olha só, 3 duplas já foram escolhidas, tá? Ali só, o que sobrar, sobrou, né? Os últimos 2 vão formar a dupla restante, ou seja, só tem uma única possibilidade. Então, se nós efetuarmos aqui as multiplicações, ó, deste 6, deste 5 e deste 6, partindo aí pelo princípio fundamental da contagem, o que nós teríamos? 6 possibilidades, né? A formação da dupla do canhoto A, vezes 5 possibilidades para a formação da dupla do canhoto B e 6 possibilidades de formação para a terceira dupla, beleza? E uma possibilidade para a formação para a quarta dupla. Só que se nós multiplicarmos isso daí, gente, ó, isso dá 180. Felizmente não tem alternativa 180, porque talvez alguns alunos teriam chegado nesse momento aqui e olhado ali, poxa, 180 é a alternativa correta. E não está correto. Por quê? Eu vou escrever aqui, fica melhor para você entender a ideia. Vamos supor, então, ó, já temos a dupla AC, ABD, e a gente pode formar aqui, ó, vamos supor que nessa escolha aqui, ó, essas 6 possibilidades, tenha caído aqui, ó, por exemplo, a dupla, aqui em cima, tenha caído, por exemplo, a dupla E, AF, e claro, aqui embaixo ficou a G e a H. Só que nessas 6 possibilidades que nós temos aqui, poderia ter caído, gente, ao invés de EF, poderia ter caído G e H. E claro que ali embaixo daí sobraria o E e o F. O que eu quero dizer para você, gente? Que ali nessa situação ali, gente, das 6 possibilidades aqui, ó, tá? Nós estamos contando ali 2, a gente está repetindo, tá? Está sendo contado 2 vezes. Porque na escolha das... Nós temos 4 jogadores para escolher 2, para formar a terceira dupla. Uma das escolhas poderia ser o EF, tá? E embaixo sobraria, claro, sobraria uma única possibilidade, ou seja, o GH. Só que nessas combinações de 4, 2 a 2, poderia aparecer ali em cima o GH, e daí lá embaixo o EF. Isso seria a mesma coisa. Só seria essa dupla ocuparia essa posição e essa dupla que está embaixo ocuparia a posição de cima. Mas no final das contas, nós temos os 4 times divididos.
né? Ou seja, as 4 duplas estão divididas e seria contado aí 2 vezes, tá? Então, por isso, nessa situação aqui, nós deveríamos chegar aqui, ó, e dividir por 2. Ou seja, 180 dividido por 2, teremos aqui, ó, 90 possibilidades. E 90 é a alternativa letra C de Canadá. Olhem só, pessoal, para deixar um pouco mais claro, tá, tudo isso que eu acabei de falar, que tem a necessidade de dividir por 2, eu exemplifiquei aí, ó, as possibilidades de formação das últimas 2 duplas. Olhem só, por exemplo, essa dupla aqui, ó, EFGH, reparem que ela está aparecendo aqui, ó, GHEF, tá? Ou seja, é a dupla EFGH e HGEF, no caso, a gente só fez assim, ó, tá? Tem a formação ali das 2 duplas. Então, nessas 6 possibilidades, reparem que essas 2 que eu marquei em vermelho é a mesma coisa. Assim como, por exemplo, ó, olhem só, EG e FH não é a mesma coisa que FH e EG. Da mesma forma, olhem só, EHFG é a mesma coisa que FG e EH. Então, por isso que no final, ali, ao invés de ser 6 possibilidades, nós temos, na verdade, 3 possibilidades, tá? Ou seja, no final nós deveríamos fazer o quê? Aquela divisão por 2. Beleza? Pessoal, uma questão aí complexa, tá? Assim como acontece em muitas questões de análise combinatória e também de probabilidade. Espero ter ajudado vocês, tá? Um abração, bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau.